quero a sua atenção, eu quero que você realmente fique bem atento para aquilo que a gente vai falar. É algo que vem assim enchendo meu coração já há algum tempo, e eu tenho pensado bastante nisso, meditado bastante nisso, e a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Vocês estão muito quietos porque obviamente o frio congelou as cordas vocais e parte do cérebro, a parte da frente e a de trás. Então, vamos ficar em pé um minutinho? Vamos dar uma esquentada nisso aqui. Você vai cumprimentar os seus amigos aí, pelo menos uns 42 que estão perto de você. Cumprimenta, diga um boa noite, bem gostoso. Ok. Tá. Se alguém estiver nos vendo aí pelo Face, compartilhe, fala com alguém, manda para os seus amigos, para a gente poder estar juntos falando sobre esse assunto tão importante. Hoje eu sei, a gente marca sempre às 7h15, estamos aí um pouquinho, 5 minutinhos antes, mas eu quero convidar você a que multiplique esses convites, tá bom? Vai ser uma alegria, tá bom? Meu amigo, você que está com o seu celular aí, o Face, e quiser entrar agora e nos ajudar, a gente marcamos sempre às 7h15 e tem 5 minutinhos ainda para começar, mas eu vou começar mesmo assim. Mas se você tem possibilidade de mandar um WhatsApp para os seus amigos, diga, olha, entra lá na página do Palavra de Homem, do Face, e compartilha com quem não veio, tá bom? Eu acho que ajuda bastante. A gente precisa sempre fazer isso. Ok? O assunto dessa noite é a tirania dos desejos. Eu estou dando esse nome por entender que a época que nós estamos vivendo é uma época em que as pessoas estão vivendo escravizadas pelos seus desejos. Desejos em todas as áreas. Quando eu falo em desejo, eu estou falando, obviamente, sobre tudo aquilo que a gente tem vontade, né? E não necessariamente uma ou outra área, mas a tirania dos desejos. Eu tenho pensado nisso por algumas razões. Quando eu olho para aquilo que está acontecendo no nosso mundo, e olho para as notícias, e olho para as pessoas perto da gente, o que eu vejo é que as pessoas estão vivendo em função de si mesmas. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção outro dia? É o seguinte: você sabe que a gente às vezes acha que a gente é bonzinho e faz por exemplo, uma boa ação, e no fundo a gente está fazendo para a gente? Porque no fundo, a gente quer se sentir bem. Pensa nisso. São os nossos desejos que mandam na gente, né? E isso é muito perigoso. Esse assunto aqui é um assunto terrível, né? E eu coloquei porque eu não sabia o que era isso aqui. Eu vi na notícia escrito assim, trissal. Já ouviram falar o que é trissal? Alguns já, né? A moçada eu acho que já sabe disso, mas a gente que é mais velho não sabia não. Trissal. Eu já ouvi falar em pré-sal, né? É uns negócios assim, mas trissal. E trissal é um trio de pessoas que se relacionam. Três pessoas se relacionam, certo? E aí esse rapaz aqui, ó, tem um filho com essa menina. E esse outro rapaz aqui, que é o Bruno, também se relacionava com os dois. Não sei de nada, tá? E a única coisa que a notícia diz é que eles moravam os três juntos. Aí essa menina aqui, que tem um filho com o Luiz Felipe, ela resolveu dar um pé no Luiz Felipe para ficar com o Bruno. Aí o Luiz Felipe ficou bravo e matou o Bruno com 3 facadas. Pense um pouquinho no além do crime. Pensa um pouquinho, ou talvez não além do crime, mas antes do crime.
Que tipo de relacionamento, que tipo de motivação existe para que esses 3 jovens tenham esse tipo de vida? Desejo. Os mais intensos, menos intensos, mais apaixonados, menos apaixonados. Mas, de toda maneira, essa realidade aqui, né, acabou com famílias, destruiu a vida de 2 rapazes, porque um foi preso e o outro morreu. E agora essa menina que tem um filho com esse menino, que vai virar isso aí? E essa é uma realidade, uma constância, é recorrente isso daí. Acontece em todo o tempo na nossa sociedade. Outra questão, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde estima a ocorrência de mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, por dia no planeta. 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis por dia no planeta. Ao ano, estima-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções entre HPV, clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Ou moniase, sei lá, como é que fala isso? Até a sífilis, que estava quase que erradicada, voltou forte, né? Imagine essa cena. Imagine que se 357 milhões de pessoas por ano no planeta são infectadas. O que isso significa? A quantidade de mulheres e de homens. Um dos problemas que os médicos têm é que às vezes um dos dois busca ajuda, faz o tratamento, o outro não faz tratamento, só que eles não são fiéis. O problema dessa turma é que não há fidelidade. São muitos parceiros. Por exemplo, a Febrasgol, né, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, numa das suas publicações, disse um ginecologista: está faltando uma boa assistência voltada a ITS. Precisamos de educação, que é a base de tudo. Precisamos informar a população sobre os riscos da relação sexual desprotegida, sobre os riscos de excesso de parceiros, afirma o ginecologista. É interessante que isso é um assunto que se fala tantos e tantos e tantos anos. Ninguém diz assim, o risco não é excesso de parceiros. O risco é a bagunça que esse pessoal faz, não é? De dorme aqui, dorme lá, dorme aqui, dorme lá, e é uma bagunça toda e você não sabe o que isso vira. Mas quem que tem coragem de falar, olha, tenha só um parceiro? Quem que tem coragem? Não é politicamente correto, né? Então a gente faz aquela cara de tonto e fica com medo, né? Porque vai que alguém fala mal da gente e a gente, deixa quieto. Só que a quantidade de pessoas infectadas está aumentando assustadoramente. No meio disso tudo, existe uma filosofia chamada hedonismo. Vocês já ouviram falar? Hedonismo é a busca do prazer. Só que o hedonismo acabou levando a uma outra doutrina, que é uma doutrina mais moderna, né? Aí do século XVIII, século XIX, e que diz que o utilitarismo é uma doutrina ética proposta primeiramente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Tal doutrina fundamenta-se no princípio de utilidade, que determina que a ética deve basear sempre em contextos práticos, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir. A sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer, bem-estar ao maior número de pessoas possível para que seja moralmente correta. Traduzindo isso em miúdos, a ideia é a seguinte: algo é chamado de moralmente correto se a consequência for boa. Algo é chamado de moralmente incorreto se a consequência for ruim. Então, antes de fazer, pense na consequência. Só que é absolutamente relativo isso. Aqueles 3 jovens lá, eles vão pensar no quê? Eles vão... Tá bom, vamos lá, vamos pensar na consequência. A consequência é ruim? Não, ó, tem aqui o meu filhinho, tem aqui o pai, e não sei o quê. Mas a gente também está apaixonado por ele. Eu não sei se o outro rapaz também era sei lá o quê. E aquela bagunça toda, não sei o quê. Não tem nada de mal aqui. Perceba que a busca do prazer desenfreada acaba gerando um monte de problemas.
Só que esses problemas não são computados antes. Eles só são computados quando dá erro, quando dá problema. Ih, fiquei doente. Ih, deu problema. Ih. Então, o que é moral e o que é imoral? Aí você tem pessoas como, por exemplo, Bertrand Russell, matemático, lógico, filósofo. Esse homem, um cérebro, morreu em 1970. E ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. E um pedaço do discurso dele diz assim: toda atividade humana é motivada pelo desejo. Há uma teoria totalmente falaciosa, promovida por alguns moralistas sinceros, no sentido de que é possível resistir ao desejo no interesse do dever e do princípio moral. Eu digo que isso é falacioso, não porque nenhum homem age a partir de um senso de dever, mas porque o dever não o segura, a menos que ele deseje ser obediente. Você lê isso daqui, parece um negócio fantástico, parece bonito, né? Bem feito, né? Bem falado, etc. Um prêmio Nobel, né? O que você acha dessa frase que ele falou? Está relativizando o senso da moral. Pensa nisso, pensa um pouco. Ele diz que nada é mais forte que o desejo e não há nada que impeça o desejo de agir, a não ser o próprio desejo de desejar uma coisa melhor. Certo? Agora, quem era Russell? Ele diz, num dos livros dele, eu nunca sei se devo dizer agnóstico ou se devo dizer ateu. Como um filósofo, se eu estivesse falando para uma audiência puramente filosófica, eu deveria me descrever como um agnóstico, porque eu não acho que há um argumento conclusivo pelo qual se possa provar que não há Deus, não há um Deus. Por outro lado, se devo transmitir a impressão correta ao homem comum da rua, acho que devo dizer que sou um ateu. Ele se declarou ateu aos 18 anos de idade. Era um cérebro, era um gênio. Mas, por alguma razão na vida dele, ele entendeu que ele deveria ser um ateu. Quando você é um ateu, quando Deus não existe, vale o que você quiser que vale. Se Deus não existe, eu sou Deus. Certo? Eu mando, eu determino, eu resolvo, eu faço, eu crio normas, eu crio regras, eu crio procedimentos, eu crio princípios. Se Deus não existe, eu faço o que eu quero. E aí é aquela base do utilitarismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que me dá prazer. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é uma coisa boa. Vai trazer bem-estar para as pessoas. Vai trazer bem-estar para a sociedade. E nós vivemos numa sociedade absolutamente debaixo da tirania dos desejos. Hedonista, epicurista, utilitarista. Os desejos são exatamente o direcionamento, né, da nossa sociedade atual. As pessoas vivem em função dos desejos. Seja o desejo de poder, seja o desejo do dinheiro, seja o desejo do sexo, seja o desejo do que for. Existem pessoas que não conseguem sair de uma situação qualquer por causa dos desejos. É a tirania dos desejos. Eu quero crescer profissionalmente, mas eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. E agora, o que eu faço? Percebeu? O que eu faço? Eu faço o que me dá prazer. Se eu não gosto disso, eu não quero. Se eu não gosto disso, eu não quero. Se eu não gosto disso, eu não quero. Se eu não gosto... E o que sobra? A vida é um eterno prazer e constante prazer? Claro que não. É difícil viver. É difícil trabalhar. É difícil produzir. É difícil casar. É difícil manter o casamento. É difícil ter filhos. É difícil educar os filhos. É difícil. A vida é um sacrifício que tem tempos e tempos de prazer e alegria, de bem-estar e felicidade. Mas você não pode achar que tudo é tranquilo. Sim ou não? A vida é assim, né? Então, como é que a gente faz? Se eu viver debaixo da tirania dos desejos, eu tenho um problema grave. Mas a Bíblia ensina pra gente que o dever
moral, pelas leis morais de Deus, é que nos impedem de vivermos escravizados pelo prazer. Apenas dever leva ao legalismo. Porque é aqui que está o problema. Aqui que está o problema quando as pessoas dizem, eu tenho que fazer porque tem que fazer. Aí alguém diz, você tem que fazer porque tem que fazer. Então aí vira um legalismo, vira uma coisa cansativa, não resolve a vida da pessoa. O novo nascimento em Cristo Jesus, uma nova vida, uma transformação espiritual, esse é o ideal bíblico. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Como é que a gente aplica o desejo a duas realidades bíblicas, do homem carnal e do homem espiritual? Leia comigo em voz alta. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pense de novo. O homem o quê? Essas duas palavras aqui é uma só no grego. Perdão, são duas palavras no grego. É o antropos psíquicos. Dá para imaginar de onde vem? Psíquicos, tá? O homem natural, antropos psíquicos, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E por que eles são loucura? Porque a nossa mente não compreende os princípios espirituais. A mente humana não capta isso tudo. E, consequentemente, as pessoas então tratam as coisas espirituais como sendo absolutamente rejeitadas ou rejeitáveis. Estão acompanhando comigo? Por que as pessoas vivem em função dos seus desejos? Porque elas dizem, se você chega e diz assim, cara, isso aqui, olha, a Bíblia ensina para com isso, que Bíblia nada, que não sei, é loucura pensar isso. É loucura pensar que há um Deus que estabeleceu regras, princípios morais e que eu devo obedecer esses princípios baseado em quê? É isso que o texto bíblico, há 2000 anos atrás, já estava explicando para ele através do apóstolo Paulo. O homem natural não entende as coisas, ele não compreende, ele não absorve as coisas espirituais porque eles são loucura. E também não pode entendê-las. Por quê? Porque ele anda baseado na sua mente. Ele é um homem psíquicos, um homem baseado na sua mente. Então eu tenho o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Muito bem. O que quer dizer esse homem carnal ou natural? Eu estou usando aqui carnal como natural, existe uma outra interpretação de homem carnal. Deixa quieto, deixa para outro momento, tá? Se você olhar a nossa vida como sendo em três áreas, né? A gente dividido em três partes. O corpo, em grego é soma, a mente, em grego é psique, e o espírito, em grego é pneuma, né? Se você olhar que nós somos seres tridimensionais, o homem natural, o espírito está morto. Essa parte aqui, não é que não existe, mas está dormindo. Consequentemente, quem é que manda? O corpo e a mente. O corpo e a mente. Você chega e diz assim, a pessoa chega e diz assim, eu vou ficar com esse menino, ou vou ficar com essa menina. Baseado em quê? No corpo, nos instintos sexuais, nos hormônios. É mais ou menos como cachorrinho. Chegou a época do cio, já sai cheirando. Certo? É um negócio assim, absolutamente, como é que eu diria? Orgânico, uma coisa de corpo, uma coisa de instinto. Tá? Então a vontade da mente e os instintos do corpo acabam assumindo controle total na vida de uma pessoa natural. É por isso que a pessoa vive só nessas duas dimensões. Daí a tirania dos desejos. Quem controla a vida da pessoa? Os desejos. O que eu faço ou deixo de fazer? Baseado no que eu quero, no que eu gosto, no que eu acho, no que eu percebo, no que eu sinto, no que eu... etc. Mas o homem espiritual, diz a Bíblia, o espírito dele está vivo. Quando o nosso espírito fica vivo, se torna ativo, o Espírito de Deus começa a falar conosco aqui.
Às vezes você ouve uma pessoa que diz assim, puxa, Deus falou comigo, cara. Estou tão feliz que Deus tenha falado comigo. Aí você diz, como é que Deus falou com você? Você ouviu? É o homem natural conversando, ó. Ó o homem natural conversando. Deus falou com você, ouviu? Ouviu, corpo? Ouviu? Não, foi uma experiência assim, surreal. Foi algo que Deus falou comigo e eu sei que Ele falou, mas eu não ouvi nada. Esse homem aqui diz assim, sai fora, tá doido? Tá precisando de tratamento. Você já tá precisando ser internado, cara, né? Mas para o homem espiritual é algo absolutamente, vamos dizer, é o sobrenatural natural, o natural que é sobrenatural. É uma experiência espiritual. Quando Deus muda o nosso coração, quando Deus muda o seu espírito e traz você para a vida, o dever da obediência não é mais peso, mas é privilégio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não posso viver em função dos meus desejos. Aí você diz, não, eu tenho que viver em função dos deveres. Mas os deveres para o homem natural, ele cansa. Ele faz um pouquinho e some. Sabe onde que a gente vê isso muito? A gente vê isso muito assim, em pessoas que você conhece e que diz assim, ah, cara, eu frequentava uma igreja, nossa, foi muito bonito, foi uma experiência maravilhosa, a época que puxa, foi lindo, e agora? Não, agora não acredito em nada. Aí você olha e diz, como é possível uma pessoa que tem experimentado coisas espirituais e agora não acredita em mais nada? Não passa na tua cabeça assim, um negócio assim? Você não fica perguntando para si mesmo? Ou só eu que faço essas perguntas? Você pergunta também. Só que a sua pergunta precisa ser direcionada. Por quê? Porque se aquele homem natural, cujo espírito humano, o coração dele estava dormente, estava morto, ele vivia em função da mente e do corpo, o que acontece? Tudo que ele viveu em função da mente e do corpo. Ele não nasceu de novo. O espírito dele não nasceu de novo, ele não entende as coisas espirituais. Então chega um momento que cansa. Ah, cansei da igreja, cara, cansei de tudo, cansei das pessoas, cansei do pastor, cansei da mulher do pastor, a avó do pastor, o tio do pastor, todo mundo lá. Até o cachorro da igreja me irritava. Por quê? Porque eu quero analisar mentalmente uma questão que é espiritual. Então, quando você abre a Bíblia para ler, os seus olhos é que estão lendo, é o seu corpo. A sua mente é que está entendendo, é a sua mente. Mas a compreensão vem do seu espírito, pelo Espírito Santo. Essa é a dinâmica espiritual que todo mundo precisa ter. E eu não sei se todo mundo aqui já experimentou isso. Porque aí o controle total da vida está no espírito humano dirigido pelo Espírito de Deus, ou seja, da vida humana. Então não é a minha mente que manda, não é meu corpo que manda. Gente, vamos falar uma verdade. Os desejos acontecem na vida de todos nós. Certo ou não? Todo mundo tem algum tipo de desejo. E eu não estou falando só daqueles desejos, eu estou falando de um desejo, por exemplo, tem gente que fala assim, tudo que eu queria na minha vida é viajar, só viver viajando. Mas todo mundo, né? Quem não gostaria de viajar, né? Só que as pessoas às vezes olham isso e montam a vida em função disso. A não ser que você seja um milionário que possa gastar até o fim da vida e o dinheiro não acaba, ou seja comissário de bordo, você tem que viajar de vez em quando, muito de vez em quando. Alguns muito, muito, muito de vez em quando. E alguns quase nunca. E aí o que você faz com o seu desejo? É um desejo, não é um desejo? Mas o nosso desejo, ele é trabalhado na mente, porque tem coisas que você diz, espera aí, isso não é lógico, tudo bem. Mas e quando o desejo ultrapassa a razão? Você olha uma mulher estonteante. Você olha para ela, dá um negócio.
Às vezes dá uns 5 negócios. Não é? Dá tremedeira. Você nunca viu aquilo. E agora, o que você faz? Você vai usar a sua razão? Ah, pode tentar que você não consegue. E aí, o que você faz? Você é casado. Aí você usa a sua razão. Eu sou um homem casado, eu sou um homem casado, eu sou um homem casado. Meu casamento está ruim, meu casamento está ruim. Minha mulher, eu não mereço, ninguém merece. As favas com tudo. É isso que a mente faz. Mas quando o seu espírito nasceu de novo em Cristo Jesus, você não fica guerreando logicamente, você guerreia espiritualmente. A sua compreensão daquela realidade já não é mais uma compreensão carne, ou mente, emoção. É uma questão espiritual que você diz, 1 minuto, Deus está aqui, Ele é meu Senhor. Senhor, ajuda-me. Isso não é para mim, isso não é correto. O Teu Espírito Santo, ajuda-me. Dirija os meus passos, os meus sentimentos, muda meu coração. E Deus muda. Porque você submete o seu espírito, a sua mente e o seu corpo juntos. Porque se você quiser submeter seu corpo a Cristo, o seu corpo vai mandar, em algum momento ele vai mandar. Se você quiser submeter a sua mente a Cristo, em algum momento sua mente vai mandar no seu corpo. Mas se o seu espírito humano, o seu espírito, é transformado pelo Espírito Santo, Deus passa a ser o dono da sua vida, e passa a ser o Senhor da sua vida. Então aquilo que você não consegue transformar, Ele transforma em você. Aquilo que você não consegue pelas suas forças, Ele faz em você. Ele faz através de você. Por exemplo, a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor não arde em ciúmes. O amor jamais acaba. Esse amor é o amor agape ou ágape. Quando você vai conversar com um amigo que está com problema no casamento, qual que é o papo? O papo é corpo, mente ou espírito? Geralmente é corpo e mente. Basicamente a mente, porque é a mente que manda no corpo. E aí a pessoa fala o quê? O que seu amigo fala? Cara, eu não sinto mais nada. Olha como é que é a medição. Olha a régua. O cara fala assim, eu não sinto mais nada. Cara, nem a nossa vida íntima tá boa. Olha a régua. Eu não sinto. Sexo não vai bem. A gente não combina. Eu nem aguento mais ficar perto dela. Ela também não aguenta ficar perto de mim. O papo é aqui, ó. Aí você olha e diz assim, pera um pouco. A Bíblia diz que o amor de Deus não acaba. E o amor que a gente ama em nome de Deus também não acaba. Como você faz com isso? E agora? É espiritual. Sim ou não? Estão entendendo? É espiritual. E se não for espiritual, o que nos diferencia de qualquer pessoa? Nada, né? E o homem natural, o homem espiritual, não tem essa divisão. Aí você vai seguir o Bertrand Russell. Vai ler os negócios dele, vai ler os ateístas e os agnósticos, né? E aí fica aí. É isso que está acontecendo hoje no mundo. Né? Quantas pessoas hoje que se declaram agnósticas? Você sabe o que é agnóstico? Agnóstico é aquele que diz, não dá para provar que Deus existe. Mas também não dá para provar que Ele não existe. É o verdadeiro em cima do muro. Não dá para provar que Deus existe, mas também não dá para provar que Ele não existe, então eu fico esperando. O dia que alguém provar, eu embarco. Isso é agnóstico. E isso está aumentando cada vez mais, por quê? Por conta dos escândalos. E onde é que acontecem os escândalos? Nessas duas áreas. Ah, cara, eu tive uma decepção com as pessoas cristãs. Verdade, o que aconteceu? Ah, o cara me roubou. Mente e corpo.
Ah, o cara lá, não sei o que, não sei o que. Depois eu descobri que... Mente e corpo. Ah, o pastor traiu a mulher dele. Mente e corpo. Ah, não sei quem lá é um estúpido. Mente e corpo. O cara não para e diz assim, sabe, eu tenho vivido uma vida espiritual tão intensa que nada me afeta para me tirar do caminho, porque o meu caminho não é trilhado nem pelo meu corpo e nem pela minha mente. Meu caminho é trilhado pelo meu Espírito e o Espírito Santo. Então a Bíblia passa a ser para mim a regra de vida. Passa a ser para mim muito mais do que algumas regrinhas e algumas leis, mas é Deus falando comigo. O padrão se torna a Bíblia. E aí quando você descobre isso, os seus desejos são filtrados pelos princípios espirituais. Estão acompanhando? Posso falar mais alguns minutinhos? Sim ou não? Se não houver um sim, eu não falarei. Então vamos assim. Olha esse texto de Romanos 8, 5 a 8. Olha só esse texto, que interessante. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Simples, né? A palavra inclinação, do grego, essa palavra em uma tradução diz pendor, o pendor da carne, é o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos, em outras palavras, os seus desejos. Então, os desejos da carne levam para a destruição, os desejos do Espírito levam para a vida e paz. Olha esse texto em Romanos 8. Leia comigo em voz alta, por favor. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é sério demais, gente. O que está acontecendo? Está acontecendo uma inversão completa. O que eu tenho visto muita gente dizer é o seguinte: não, eu tô fazendo, não, isso daqui é bom, é importante, é maravilhoso, eu nunca me senti tão bem na minha vida, e assim por diante. Quer dizer, corpo e mente, não tem nada espiritual. Agora olha o texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Inverte a frase. Pois os filhos de Deus é que são guiados pelo Espírito de Deus. E os demais? São guiados pela sua carne, pelos seus desejos. Agora, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É extremamente claro. Olha só. Continuando em Romanos, agora no capítulo 6. Leia comigo, por favor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como... Agora, olha que interessante. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu na cruz porque a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. Mas não dele, nosso. Isso dá para a gente a oportunidade de ter uma vida desde que a gente morra para o pecado. Por isso que Paulo chama de velho homem. O velho homem não é o homem idoso. Velho homem é o homem natural. É o homem sem Deus. É o homem que vive em função do seu corpo e da sua mente. É o homem que vive em função dos seus desejos. Que obedece os seus desejos. Agora, o novo homem, ele não vive como escravo do pecado, porque ele foi crucificado com Cristo. Eu vou mostrar para você um texto bíblico. Presta atenção nisso aqui, é muito interessante. Os nossos desejos são fortes ou não são? Então a gente precisa sempre de um lembrete.
A gente precisa lembrar o que Deus quer e o que Deus não quer. A gente sempre tem que ter um lembrete. Eu vou mostrar para vocês no livro de Números um lembrete. O Senhor Deus disse a Moisés, presta atenção nisso: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas. Pingentes nas pontas das suas capas, certo? Na roupa, costura lá. E em cada pingente ponha um cordão azul. O que tem que ter na capa? Pingente, e no pingente? Ok. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. E também praticarão esses mandamentos. E não serão o quê? Infiéis, seguindo o quê? Os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Olha como Deus sabe como nós somos. Ele diz: eu vou pedir para vocês fazerem uma roupa que toda vez que vocês olham na de vocês ou na do outro, porque todo mundo tinha que vestir aquilo, quando você olha no outro, você diz: o que é esse cordãozinho azul nesse pingente? É Deus falando: lembrem-se dos meus mandamentos e obedeçam os meus mandamentos. Não sigam os seus desejos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí, o que você responde? Ô pastor, vamos comprar tecido? Não, não é isso. Porque no Novo Testamento nós não precisamos mais disso. No Novo Testamento a gente tem uma coisa interessante para lembrar a gente. O que é? O Espírito Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas o que nos faz lembrar? Mesmo, examine o seu coração, cara. Como é que está andando? O que você está fazendo? O que você está sentindo? Como que você está lutando contra esses desejos, que muitas vezes são desejos malignos e outras vezes são apenas desejos carnais? Como é que você trabalha isso? Então eu olho para a cruz, preciso manter isso. Pensa nisso. Eu preciso manter isso na minha vida, semanalmente, diariamente, minuto a minuto. Minuto a minuto. Eu preciso lembrar das Escrituras, saber o que a Bíblia diz. Por exemplo, sobre os desejos, 4, 3 a 5. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o quê? O seu próprio corpo. Ué, mas não falaram que o desejo é incontrolável? Como é que faz? O desejo não é incontrolável. O desejo é controlado quando entra a dinâmica do Espírito Santo na sua vida. Quando o Espírito de Deus trabalha dentro de você, então você consegue dominar os seus impulsos. Saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Para o apóstolo Paulo, prática imoral igual não conhecer a Deus. Quem conhece a Deus busca as práticas morais. Faz sentido o que nós estamos falando? Então a tirania dos desejos é uma realidade aqui no mundo, na sociedade. Todos os dias você ouve sobre isso. Todos os dias a gente ouve sobre isso. As pessoas fazem aquilo que tem vontade de fazer. Mas e quando a gente passa a fazer, não o que a gente tem vontade, mas aquilo que Deus estabeleceu como sendo o plano dele, melhor, maior, poderoso e perfeito, que está escrito nas Escrituras? Como é que a gente responde a isso? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eterno Deus, o nosso desejo sincero é que cada homem aqui, cada pessoa que esteja assistindo pela internet, que assista essa mensagem depois de gravada, nosso desejo, Pai, em nome de Jesus, é que cada um tenha um encontro com Cristo vivo. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos leva a uma história nova, a uma vida nova, a um coração novo, a um andar novo. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda esses homens aqui, aqueles que, homens e mulheres que vão assistir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.
Também eu quero sempre lembrar você o seguinte, que você precisa sempre estar aqui, certo? Não é que você precisa estar, mas aqueles que nos assistem agora ou gravado, Palavra de Homem tem 2 reuniões em Curitiba, ou melhor, uma em Curitiba e uma em São José dos Pinhais. Na segunda-feira em Curitiba, na terça-feira em São José dos Pinhais. Você tem mais informações no www.palavradehomem.com. Um beijão para todo mundo, Deus abençoe a todos, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.